Olá, estudantes do curso técnico de secretaria escolar. Nesse módulo, iremos fazer uma análise sobre o papel da sociologia na educação, na sociedade e no trabalho no mundo ocidental contemporâneo. Para isso, se faz necessário que façamos uma abordagem sobre a formação da disciplina sociologia, seu processo de elaboração, construção e consolidação. A sociologia, como ciência, ela faz parte de um processo de construção do conhecimento humano. Ao longo do século XV aos séculos XVIII, a sociedade europeia ocidental passa por uma série de transformações. A descoberta do Novo Mundo, das Américas, a Reforma Protestante, o Renascimento, mudanças na estrutura econômica, da passagem de uma produção em sistema feudal para um sistema de trocas comerciais e capitalismo, interfere no modo de observar e sentir o mundo dessa sociedade. Uma nova disciplina surge, é construída no sentido de tentar explicar e intervir nessa sociedade. Essa disciplina fica conhecida através dos trabalhos de Auguste Comte, sociólogo francês, como sociologia, a disciplina que vai estudar a sociedade e intervir na sociedade para aperfeiçoá-la, melhorá-la. Podemos destacar dois marcos como pontos fundamentais na sociedade ocidental e no processo de construção da sociologia como ciência de estudo da sociedade. A Revolução Francesa, que reestrutura a maneira política de organização e da sociedade ocidental, colocando a burguesia como classe social dominante e atuante no poder, retirando os privilégios da nobreza e do clero, e a Revolução Industrial, um momento em que a sociedade ocidental começa a produzir de forma diferenciada em fábricas e em grande escala. No século XIX e no século XX, temos a consolidação do modo de produção capitalista e da sociedade capitalista ocidental. A partir desse momento, a sociologia ela se introduz como uma disciplina de abordagem, de ação e de estudo dessa sociedade que passa por momentos de crise, momentos de fome, miséria e perturbações sociais. Explicar e intervir nesse corpo social faz parte dos objetos de intervenção e de estudo da sociologia. Dentro da sociologia, podemos destacar duas tendências que serão fundamentais na nossa abordagem. A tendência do funcionalismo, elaborada pelo pensador francês Émile Durkheim, e o pensamento do materialismo dialético, tendo como grande pensador o alemão Karl Marx. Sociólogo francês do século XIX, final do século XIX e início do século XX, Émile Durkheim, ele é considerado um dos grandes teóricos e o pai da sociologia da educação. Sua grande preocupação é observar essa sociedade pós-Revolução Francesa e pós-industrial, intervir nessa sociedade para a manutenção da harmonia. Para isso, Émile Durkheim elabora a sua teoria conhecida como funcionalismo. Mas o que fala o funcionalismo? O funcionalismo de Durkheim observa a sociedade como um grande corpo, um grande organismo, um corpo social, onde cada parte deve agir de forma eficiente para a manutenção da ordem e da harmonia. No funcionalismo de Durkheim, ele observa a sociedade como um grande organismo. Esse organismo, dividido em várias partes, com cada parte tendo uma função específica, é necessário para a manutenção de uma harmonia do corpo social, sendo o dever do sociólogo intervir no momento de crise para curar este corpo social. Émile Durkheim tem como grande marco no seu pensamento, na sua teoria do funcionalismo, os fatos sociais. Os fatos sociais agem como elemento de coação, coesão e são elementos externos ao indivíduo. Por exemplo, a sociedade, através de normas, regras e valores, estabelece práticas e funções
para cada indivíduo e para cada grupo ou instituição na sociedade. A quebra desses valores gera um ato repressivo de correção para a manutenção da coesão social. Os fatos sociais são elementos externos ao indivíduo. Independente de sua vontade, é necessário que o indivíduo cumpra, que o indivíduo se insira dentro desse mecanismo de normas, regras e costumes. Por exemplo, se estamos nos comunicando em português, é porque a sociedade impõe a língua portuguesa como língua oficial. Qualquer indivíduo que quebre esta norma e tente se comunicar em outra língua será reprimido com a não compreensão, certo? Para manter a unidade se faz necessário que, por exemplo, nas escolas e no ambiente familiar, espaços onde o fato social se estabelece, normatizem, introduzam e sistematizem a língua portuguesa como língua padrão. Então, Emile Durkheim ele trabalha dentro dessa teoria do funcionalismo, onde várias partes são necessárias para a manutenção do corpo social. A grande preocupação do Emile Durkheim é com essa harmonia. Ele não a preocupação do Durkheim é com essa harmonia. Ele deseja a manutenção da ordem burguesa, uma sociedade dividida em classes e com grandes desigualdades, onde cada órgão, cada indivíduo vai cumprir uma função. Os que trabalham através de atividades físicas, o trabalho corporal e o trabalho intelectual, dividindo a sociedade entre os trabalhadores manuais e intelectuais, dirigentes e operacionais. Outro pensador e observador da sociedade pós-Revolução Francesa e pós-industrial é o alemão Karl Marx, pensador influente na sociedade do século XIX e principalmente do século XX. Suas ideias vão proporcionar a formação do primeiro Estado socialista no Ocidente, a antiga União Soviética. O pensamento de Marx, diferente do pensamento do Emile Durkheim, está muito mais preocupado com a transformação da sociedade burguesa. Daí, ele constrói sua teoria do materialismo dialético. Mas o que fala o materialismo dialético de Karl Marx? Marx identifica que é possível estudar a sociedade através de suas características, de sua produção material. Ao longo da história da humanidade, os homens elaboram formas de produção diferentes. E em cada etapa dessa, Marx identificou um conflito, que essas sociedades são marcadas por conflitos sociais, que são os verdadeiros que é o verdadeiro motor da história. Nesse sentido, Marx elabora alguns conceitos que se faz necessário compreender. O primeiro é o da luta de classes. Karl Marx, em sua abordagem sobre o materialismo, sua abordagem do materialismo dialético no estudo da sociologia, identifica que as sociedades ao longo da história são formadas em duas classes, se compõem em classes sociais. Os proprietários dos meios de produção e os não proprietários do meio de produção. E é dessa interação dessas duas classes sociais que nós temos o conflito e a mudança ao longo do processo histórico dos modos de produção. Marx identifica que na sociedade pós-Revolução Industrial e Revolução Francesa temos duas classes antagônicas: a burguesia, proprietária dos meios de produção, como as fábricas, terras e ferramentas, e o proletariado, classe que não possui os meios de produção e que vende sua força de trabalho em troca de um salário. Desse conflito, Marx elabora uma explicação da sociedade contemporânea, colocando como papel fundamental a transformação da sociedade burguesa pelo proletariado, que através de uma revolução tomaria o poder, estabeleceria o socialismo, uma sociedade com um modo de produção socialista,
posteriormente o comunismo, onde não haveriam os proprietários e os não proprietários dos meios de produção. É através dessa análise que Marx tenta não só explicar os conflitos que para Marx são de caráter econômico na sociedade contemporânea, mas também intervir nesta sociedade, formulando seu projeto de revolução do proletariado. Após a observação dessas duas tendências, o funcionalismo do francês Émile Durkheim e o materialismo dialético do alemão Karl Marx, podemos identificar semelhanças e grandes divergências. As semelhanças possíveis de serem identificadas no pensamento desses dois autores é que ambos identificam o indivíduo como um agente determinado pela sociedade. Em Émile Durkheim, o indivíduo ele surge da sociedade e não a sociedade surge do indivíduo. O indivíduo está preso a um conjunto de fatos sociais, normas, regras e códigos de conduta que determinam sua ação. Para Karl Marx, o indivíduo ele faz parte de um processo histórico já estabelecido, o da luta de classes, aonde caberia a uma classe social, a do proletariado, estabelecer uma mudança da sociedade burguesa capitalista, a transformação através da revolução do proletariado. Ambos identificam o indivíduo como um sujeito preso aos elementos estruturais de uma sociedade. Contudo, para Émile Durkheim, a sociedade burguesa ocidental é uma sociedade com problemas de questões morais e não econômicas. O papel da sociologia seria intervir, corrigir esse corpo social e manter a ordem burguesa. Para Karl Marx, os problemas dessa sociedade pós-revolução industrial e pós-revolução francesa são de caráter econômico, cabendo ao proletariado a mudança, a alteração do sistema burguês, a transformação do modo de produção capitalista para o socialismo e, consequentemente, o comunismo. Esses dois autores percebem essa necessidade de intervenção e de ação em duas perspectivas diferentes e que vão influenciar o modo de pensar a escola, a educação e a sociedade no mundo contemporâneo. Nessa semana fechamos a nossa competência com a observação do pensamento do francês Émile Durkheim e do alemão Karl Marx. Na próxima semana teremos a abordagem da educação liberal capitalista burguesa pela perspectiva do próprio Émile Durkheim, do John Dewey e da teoria do capital humano. Até a próxima semana e abraço.